Olá, hoje vamos dar a continuidade a uma lição de ontem, onde falamos do Sanaqueribe, aquele que preparou o seu grande exército. Veja, esse Sanaqueribe que é o rei da Síria, preparou o seu grande exército, percebemos ontem, para lutar contra Judá. Mas depois que ele percebeu que, Judá havia preparado também os seus exércitos para poderem lutar, há uma grande estratégia que o próprio Sanaqueribe usou. Veja, a lição até usa um termo, diz que os assírios eram brutais, mas também eram inteligentes. Mas a pergunta é, inteligentes por quê? Veja, depois que existiu estes dois grandes grupos para poderem lutar, a primeira coisa que Sanaqueribe fez é fazer a propaganda, que é o título da lição de hoje, que é segunda-feira, propaganda. Ele enviou o seu súdito, o grande oficial também da Síria, chamado Rabsaque. Ele disse para que este fosse assustar, usando argumentos, argumentos assustadores às próprias pessoas que viviam em Judá. E este Rabsaque, por sua vez, fez isso imediatamente. Ele chegou lá e falou com Ezequias, que era o grande rei de Judá, ou seja, com todos que viviam em Judá. Chegou, usou argumentos, sabe, amigos? Tantos argumentos que nem vou mencionar todos aqui por causa do tempo. Ele disse que um dos grandes argumentos que ele usou, dois pelo menos que eu posso citar, quando ele começou a falar que, vocês não estão capacitados para lutar conosco, porque vocês não estão capacitados pelo menos para formarem um exército de 2.000 cavalos. Nós somos tão fortes, nós somos muitos. E lembre-se, Deus já vos abandonou, porque Ezequias havia tirado algumas coisas que diziam respeito à adoração a Deus. Ele havia dito que, as pessoas só deveriam adorar a Deus no templo. Ele começou a usar argumentos para encher de medo os de Judá. E Ezequias e os seus, o seu exército entraram em um grande desespero, porque os argumentos de fato foram argumentos muito inteligentes e que não são todos verdadeiros na verdade, mas elas contêm algumas verdades, que é uma coisa que nós percebemos aqui que Satanás faz. Satanás, ele sempre usa o medo para poder atacar as pessoas. Veja que o próprio povo de Deus, os que viviam em Judá, começaram a sentir medo logo que ouviram que, vocês não são capacitados, vocês não têm como lutar conosco. Portanto, façam o seguinte, desistam. Vocês foram abandonados, até os próprios as pessoas que viviam em Egito não poderão lutar em defesa a vós, porque eles também já haviam se desviado dos caminhos de Deus. Mas uma coisa mesmo assim aconteceu. A grande coisa explicaremos na lição de amanhã. Vamos perceber qual foi o comportamento. E uma pergunta que talvez poderíamos colocar seria: será que o sentimento que os que viviam em Judá sentiram não tem acontecido consigo? Quando você comete um pecado e você começa a sentir culpa, você começa a dizer, de fato Deus me abandonou. Foi exatamente o que Satanás fez. Ele pegou Sanaqueribe e fez com que ele trouxesse alguns argumentos lógicos que haviam acontecido, alguns deles, e este Rabsaque foi usar estes argumentos para assustar a eles. Satanás sempre tem assustado na nossa mente, né? Nunca tem acontecido isso. Mas tudo que você precisa de saber é que quando Deus fizer isso, a atitude que você deve tomar é a que nós vamos aprender amanhã. Porque amanhã teremos uma lição muito maravilhosa. Pelo menos já percebemos que, na lição, o povo de Deus entrou em desespero. Para fecharmos, como sempre, vamos fazer uma pequena oração. Oremos. Querido Deus, querido Pai, muitas pessoas têm passado desespero, eu e todos os nossos amigos que talvez estão nos assistir em casa, e alguns estão desesperados com algumas situações da vida. Mas nós percebemos que essas histórias aconteceram desde tempos passados. Obrigado pela esperança que mesmo assim o Senhor nos concede, mesmo estando desesperados. Se conosco, continue nos guiando, em nome do Senhor Jesus. Amém.